Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin. Estou aqui hoje para fazer a correção de algumas das questões de história do segundo simulado SAS 2026. Vamos lá? Primeira questão é a questão 48. De acordo com o texto, a utilização do animal citado representou o quê? A sua vocação era combater, e o principal fim da sua riqueza era adquirir melhores meios de combate, através do treino físico, ao qual dedicavam muito tempo, e outros investimentos de que só esperavam um lucro, maior força militar. Na economia doméstica dos homens dessa classe, uma proporção significativa dos seus rendimentos, e que parece ter aumentado durante os séculos 6 e 7, destinava-se a aperfeiçoar o equipamento dos guerreiros, melhorar a qualidade dos cavalos e obter melhores armas ofensivas e defensivas. O cavalo se tornou a arma principal do homem de guerra e o símbolo de superioridade esses guerreiros passaram a chamar a si próprios de cavaleiros. Então, esse contexto aqui social está se referindo ao feudalismo, correto? Então, se existia uma distinção daquela pirâmide do feudalismo dividido entre clero, nobreza e camponeses, e que essas especificações de funções eram muito bem determinadas, essa parte de combate era destinada à nobreza. E aqui está falando de como o cavalo se alicerçou nisso, no sentido de que era ali uma utilização diferente daquele animal e que era destinada a pessoas nobres, entende? Então, o que o texto está falando é isso, principalmente nesse trecho aqui, fica bem clara essa ideia de o cavalo tornou-se arma principal do homem de guerra e símbolo da sua superioridade. Então, além daquela função ali definitiva do cavalo, né, aquela função realmente prática, ele também tinha uma função simbólica, né, de demonstrar essa superioridade da nobreza, entende? Então o cavalo não tinha somente a função em campo ali de batalha, mas também uma função toda de o que significava esse cavalo, essa superioridade, que o texto te traz de uma forma bem clara. Então é isso que ele está falando. Vamos, aqui eu coloquei algumas especificações do porquê o cavalo representava essa superioridade, né? Alto custo econômico. Como o texto destaca, os guerreiros dedicavam proporções significativas dos seus rendimentos para obter melhores meios de combate. Manter cavalos de guerra, garrano, destrir, armaduras pesadas, cotas de malhas, escudos, espadas, era extremamente caro. Monopólio da força. Apenas quem possuía terras e servos trabalhando para si, ou seja, os senhores feudais, conseguia acumular riqueza suficiente para arcar com esse equipamento e dedicar seu tempo integral a treinos físicos e militares. O camponês livre ou servo jamais conseguiria pagar por isso. Entende essa distinção entre o clero, que era aqueles que rezavam, né? Padres, bispos, etc., a nobreza que ficava responsável por esse combate militar e os camponeses que tinham aquele trabalho realmente braçal ali de produção. Entende? Então é isso que o texto te fala de uma forma bastante clara. Vamos às alternativas. O avanço do comércio campesino. Não. Em que momento aqui entende-se que a utilização do cavalo fomentou o comércio? Até poderia ser uma relação ali de uma movimentação, né, entre até o centro comercial distinto dos feudos, só que o texto não te traz essa informação, eu mesma não sei dessa informação, e também como o texto fala, é um alto custo esses cavalos, então acredito que também não poderia chegar a essas pessoas esse tipo de animal. Então, essa alternativa não faz sentido com o texto. Limitação do desenvolvimento agrícola, não, em nenhum momento entende-se também que esse cavalo faria com que tivesse uma limitação agrícola. Não, não tem nada no texto que indique isso. Consolidação do status de nobreza, exatamente. Esse trecho aqui fala exatamente isso, dessa superioridade. Então, o cavalo, ele tinha, sim, um símbolo social, até pelo seu custo e por outros motivos, de a própria nobreza abarcar esse símbolo para ela. Então, entende que o próprio texto te traz essa resposta? Expansão e centralização política do rei. Não,
Em nenhum momento aqui entende-se que o cavalo tinha relação com centralização de poder de rei, e pelo contrário, neste momento aqui ainda é bastante descentralizado, então não faz sentido também, é fragmentado o poder nos feudos, então também não. Declínio do papel organizacional do clero. Também não, porque aqui está se referindo à nobreza. E por que que o clero deixaria de ter organização por conta de a utilização de cavalos pela nobreza? Entende que é absurdo? Não faz sentido nenhum? Então é isso. A questão 48, a alternativa correta é a letra C, ok? A questão 54. Ao exigir o voto da população negra, Frederick Douglass intencionava a superação da. Na opinião de Frederick Douglass, a abolição da escravatura se cumpria de forma apenas nominal. A vida cotidiana da população negra do Sul ainda exalava o cheiro desagradável da escravidão. Só havia uma maneira, afirmava Douglass, de consolidar e garantir uma nova liberdade das pessoas negras do Sul. A escravidão não terá sido abolida até que o homem negro possa votar. Frederick afirmava que, sem acesso à política, a população negra do Sul seria incapaz de alcançar a qualquer avanço econômico. A brutalidade indecorosa, sem dúvida, continuaria a menos que a população negra conquistasse poder político. Então, aqui ele está falando, né, de que essa abolição da escravatura, tanto nesse contexto como a gente também pode puxar um gancho para o contexto brasileiro, né, de que existe essa abolição, mas não existe a reestruturação posterior à abolição. Simplesmente faz a abolição e deixa aquelas pessoas que viveram na condição de escravos por muito tempo ali sem é, qualquer qualquer modo que o Estado assegure algo àquelas pessoas. Não existe nada ali após isso. Então, se tem uma diferença brutal entre essas pessoas e as pessoas que sempre foram livres. Então, o que o texto está te falando é que mesmo que aconteça a abolição, se essas pessoas não tiverem direito de voto, dessa representatividade de buscar os seus direitos, não existe uma efetiva abolição, só será nominal, né? Porque continuará essas diferenças estruturais, que no caso é o voto. Então, o texto deixa bem claro isso, que é preciso que você entenda que a abolição em si não é o processo todo, ela depende de vários outros fatores posteriores a ela, que na maioria das vezes não aconteceu, entende? Então, ao exigir o voto da população negra, Frederick Douglass intencionava a superação da fragmentação do regime escravocrata? Não, não é nesse sentido que ele está falando isso aqui. Não está falando do regime, está falando posterior a essa abolição. Persistência da exclusão estrutural? Exatamente. Que apesar de que existe a abolição, existem coisas que são sequelas da escravidão. Por exemplo, pensar que a maioria populacional, um exemplo, a maioria populacional brasileira que vive em locais favelizados são pessoas negras. Isso tem relação com o processo indevido da abolição da escravatura, que aconteceu de forma totalmente desplanejada e avulsa, que não, na verdade, abarcou os direitos que essas pessoas deveriam ter tido garantidos pelo Estado, entende? Então, essas pessoas permaneceram de uma forma marginalizada, o que persiste até hoje esse racismo estrutural, entende? Então, é isso que o texto está falando. Como eu disse, posso puxar gancho para vários contextos que aconteceram dessa mesma forma. Perpetuação do voto censitário. Não, aqui o voto censitário é o voto por renda, né? Se você tem uma determinada renda, você vota ou não. E aqui não está falando que esse voto era por conta da renda, mas sim por conta dessas pessoas anteriormente serem escravizadas. Então não é em sentido de renda aqui. Cobrança de impostos abusiva, novamente, não está falando de cobrança de impostos, está falando dessas pessoas que estavam em condição de escravo para posteriormente ter sido abolido, mas continuarem sem direitos básicos, entende? Violência da autoridade policial, também nada a ver, isso daqui é uma sequela do racismo estrutural, mas o texto aqui não está falando sobre isso, está falando de outra coisa em específico que usou o voto para demonstrar toda essa gama de fatores que permanecem mesmo após uma abolição efetiva ali de lei, mas não na experiência cotidiana, entende? Então, a 54, a alternativa correta é a letra B, ok?
Questão 59. Com base no texto, a ação dos Estados Unidos no processo do pós-guerra citado está vinculado ao o objetivo inicial da ocupação não era reconstruir a economia japonesa. Entretanto, a economia nipônica estava arrasada pelos efeitos da guerra e a inflação estava fora do controle. As indústrias, em 1948, não atingiram um terço do nível de produção anterior à guerra. O fracasso na recuperação econômica reverteria todo o sucesso de ocupação. Na sua obra, Sugita cita dois principais receios dos Estados Unidos perante o fracasso econômico japonês. As tendências pró-americanas, pró-democráticas e anti-soviéticas podiam ser completamente revertidas. Perda de confiança do povo japonês na democracia. Está falando aqui de um processo, né, pós-guerra, de que o Japão, que teve o apoio dos Estados Unidos, enfiou-se uma crise econômica muito grande e como os Estados Unidos lidou com isso. O problema: o fracasso econômico japonês poderia levar à perda da influência americana na região, fazendo com que o Japão abandonasse tendências pró-democráticas e se aproximasse do bloco soviético. A solução: a ação do Zeu. Para evitar que o Japão se tornasse um aliado do comunismo durante a Guerra Fria, os EUA promoveram o chamado Curso Reverso. Isso envolveu uma série de reformas estruturais para reconstruir a economia nipônica, transformando o país em um baluarte capitalista na Ásia. Entende que os Estados Unidos tinham que resolver isso, porque caso o Japão se integrasse ao bloco soviético, ele perderia muito daquela influência que ele exercia na Ásia. Então, entende que era muito importante que os Estados Unidos fizessem alguma ação perante a isso, ok? Então, vamos às alternativas. Com base no texto dos Estados Unidos, no processo pós-guerra citado, está vinculado ao... A ação dos Estados Unidos está vinculada ao que nesse processo pós-guerra? Promoção de reformas estruturais? Exatamente. Isso que eu coloquei aqui, né, para vocês, explicando como que aconteceu essas reformas e o porquê dessas reformas. Então, entende que a alternativa correta é a letra A. Prática de isolamento econômico, pelo contrário, não se tem a intenção de isolar economicamente o Japão, porque isso também não seria interessante para os Estados Unidos. Na verdade, ele queria que o Japão se tornasse um centro ali capitalista, então não faz sentido essa alternativa. Reforço da agricultura tradicional também não, é um reforço mais na área tecnológica, industrial, não faz sentido aqui com essa agricultura tradicional ligada mais à subsistência. Né? Restrição à educação pública também não, isso daqui não seria interessante para os Estados Unidos de uma reconstrução pós-crise, né? Então, nada a ver. Retorno das práticas imperiais também não faz sentido os Estados Unidos buscarem isso aqui porque ele queria exercer influência. E se volta à prática imperial e exerce influência, não faz sentido. Então, a alternativa correta é a letra A, ok? Questão 60. No contexto do renascimento cultural, os recursos utilizados nessa obra expressam a valorização da A Anunciação de 1438, 1450. Aqui tá, que parece a imagem de um anjo, a imagem de uma mulher com esse negócio. Eu esqueci o nome disso. E a anunciação, etc. O que tem relação com o renascimento essa obra? Eu coloquei aqui para vocês. Racionalidade técnica, o uso da perspectiva linear, ponto de fuga, cria uma profundidade geométrica precisa, organizando espaço de forma lógica e racional, típica do humanismo renascentista. As obras anteriores ao Renascimento tinham uma pintura mais chapada, né? Não tinha tanto essa ideia de profundidade. É essa parte dessa racionalidade técnica que eu trouxe para vocês. Realismo representativo. Observe-se uma preocupação maior com a anatomia humana, o caimento natural das vestes e a incidência de luz e sombra, para conferir o volume e tridimensionalidade às figuras e às colunas. Como eu disse também, essa ideia de profundidade é vinda com o Renascimento e também essa ideia anatômica fiel ao ser humano, que anteriormente era desprezada por o ser humano ser entendido como mal já com esse mal enraigado. Então a arte deveria ser teocêntrica e não deveria ter essa funcionalidade de representar o ser humano ali, então não era
interessante anterior a esse processo do Renascimento. Então, o que a imagem te demonstra é isso, essas figuras anatômicas bem definidas, essa profundidade, como eu falei, que não existia anteriormente, que eram figuras mais chapadas, sem essa ideia, e também das vestes, como se mimetizando ali um movimento, tudo isso é muito do Renascimento, que nessa parte aqui também fala da preocupação da anatomia humana, que é uma perspectiva antropocêntrica, né, que agora coloca o ser humano no centro e deixa de ser teocêntrica, ok? Então vamos às alternativas. Submissão coletiva e o anonimato autoral. Também não faz sentido essa alternativa. Em que momento aqui entende o anonimato autoral? Isso não é uma coisa renascentista, uma característica renascentista e nem submissão coletiva, então essa alternativa não faz sentido. Impessoalidade sagrada e da rigidez hierárquica também não. Não é uma característica aqui dessa obra e também não é uma característica da expressão, a valorização disso, essa pintura, não. Instabilidade dramática e do exagero ornamental. Também não tem aqui uma instabilidade dramática. Na verdade, são vestes simples, um cenário simples, com bastante detalhes, mas não é nada um exagero ornamental. Espiritualidade mística e da planificação espacial, não. Na verdade, é um conceito mais de profundidade. Essa espiritualidade faz sentido, né? Porque é uma representação bíblica, mas também não é aqui a alternativa correta por conta dessa outra característica que não faz sentido. Racionalidade técnica e do realismo representativo. Exatamente. A alternativa correta é a letra E, ok? Questão 61. De acordo com o texto, a produção cultural citada refletia uma lógica pautada em: no universo da história dos quadrinhos HQs, o contexto de Guerra Fria marcou um período inovador no qual muitos super-heróis foram criados e no qual as HQs se consolidaram. Na década de 1960, por exemplo, e por isso uma questão de poucos meses, a editora Marvel introduziu nas HQs um personagem que a radiação metamorfoseia em uma besta verde violenta e um médico que vira deus do trovão. Um armamentista de problemas cardíacos constrói uma armadura de metal para enfrentar comunistas. Então aqui está falando de como essa produção cultural servia para os Estados Unidos fazerem uma política da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos queriam se mostrar como a maior potência e, né, na ideia de criar um inimigo comum, que seria o comunismo soviético, eles colocam esses heróis que são representativos da pátria dos Estados Unidos para combater aquilo e trazer essa ideia quase que lúdica para que as pessoas entendam isso de uma forma negativa, sabe? Entender a União Soviética como um vilão e os Estados Unidos como super-herói. Tudo isso é uma política, nada é por acaso, entende? Então vamos às alternativas. Enfrentamento militar dos blocos econômicos. Não. Aqui não é isso que está refletindo. Incentivos governamentais a criações artísticas. Pode até ser, mas não reflete. Teve investimento? Pode até ser que tenha, mas não refletia esse investimento em si. A função não era essa. Propagação ideológica das potências mundiais, exatamente. Essa de criar a ideia dos Estados Unidos como um super-herói e a União Soviética como um vilão, porque isso cria no imaginário das pessoas a ideia mais fomentada, mais física ali, mais direta de que os Estados Unidos queria, de colocar ele como potência e a União Soviética como inimigo comum ali do povo. Inserção globalizada dos mercados consumidores. Não. Isso daqui não refletia isso. Desenvolvimento tecnológico dos países periféricos, pelo contrário, né? Não se reflete países periféricos aqui, na verdade, se reflete totalmente a potência dos Estados Unidos, então essa alternativa não faz sentido. Então a questão 61, a alternativa correta é a letra C, ok? Questão 67.
Qual era o propósito da estratégia dos ideólogos citados no contexto da ditadura militar? A ideia era produzir campanhas que enalteceriam o país, ressaltando os verdadeiros valores brasileiros. Os ideólogos da comunicação social da ditadura também buscavam, através de sua máquina, a mobilização popular e a extração do que havia de melhor na alma do brasileiro, como amor à pátria, a dedicação ao trabalho, a coesão familiar, a mobilização da juventude. Esses discursos militares tinham também um claro propósito ideológico de amenizar e até mesmo extinguir a luta de classes, passando uma falsa ideia de colaboração entre as camadas sociais. O trabalhador ordeiro e o patriota, o chefe da família, todos aqueles que deveriam servir como um bom comportamento social. Então, aqui está falando do contexto da ditadura militar, né, de como eles usavam essas propagandas ideológicas e qual era a estratégia, né. Quando se cria essa ideia de uma nação ali unida e de que não se tem essa diferenciação, é uma farsa, primeiramente, né? Porque se sabe a existência de desigualdades sociais severas e que, na verdade, não existe essa cooperação efetiva entre as classes, e que a intenção deles era que não se questionasse o governo, porque era uma ditadura. Então, se você cria essa ideia de uma nação ali unida, algo coeso, não se questiona o governo, porque entende o governo como uma proteção daquela comunidade. Entende? Então foi neste período que cria-se lemas como aquele Brasil, ame ou deixe. Tá entendendo que é um propósito patriota ali levado ao extremo, que é Brasil, ou você ama, então não pode fazer crítica, ou você deixa, tá incomodado? Sabe aquela frase, os incomodados que se retirem? Era basicamente isso. Eles estavam querendo dizer, ó, o Brasil tá ótimo. Se você tá se incomodando, deixa o Brasil, porque você não é verdadeiramente patriota. Então eles queriam criar essa ideia de que se você questionasse o sistema, você estava questionando, na verdade, o Brasil como ideário ali, como nação, entende? Então, era todas essas propagandas, são várias, tanto feitas na época que teve uma Copa Mundial. Copa, que já não faz sentido o que eu falo. É que teve no período da ditadura militar, a Copa, eles usaram muito a vitória do Brasil para fomentar ainda mais essa ideia. Então, tudo isso era uma lógica ali de que se criasse a impossibilidade de oposição ao governo. Durante o regime militar brasileiro, o Estado utilizou a comunicação de massa de forma estratégica. Para isso, criou órgãos como a Assessoria Especial de Relações Públicas, a ERP, e posteriormente o Ministério de Comunicação Social. O objetivo não era apenas censurar a oposição, mas construir uma formativa ideologia de apoio ao governo. Vamos às alternativas. Restrição dos direitos trabalhistas? Não. Se tinha uma restrição, mas não está relacionado com o propósito da estratégia desses ideólogos, então não faz sentido. Fortalecimento do ideário ufanista. Exatamente. Esse ufanismo aqui é o que eu falei, né? Esse patriotismo levado a uma ideia hiperbólica, exagerada daquele patriotismo que é quase irracional, entende? Então é isso que é o ufanismo, é esse patriotismo levado ao extremo, essa ideia ufanista. Limitação, tá vendo que era importante que você soubesse o que era o ufanismo. Poderia você ir por eliminação, mas é importante na prova de humanos que você tenha um repertório muito grande de palavras e de quais essas palavras tendem a cair no Enem. Essa palavra eu já vi outras vezes em questões de simulados e no Enem também. Então é muito importante que você tenha sempre em mente que é preciso saber o significado dessas palavras. Limitação da liberdade de imprensa, isso daqui era uma consequência dessas ideologias, mas não era o propósito. Estabelecimento de reformas econômicas, nada a ver, né? Isso aqui não faz sentido. Atenuação do pluripartidarismo democrático? Como se tem algo democrático dentro de uma ditadura, gente? Essa daqui é absurda, né? Como que vai ter vários partidos em uma ditadura? Isso aqui é aquela absurda, né? Questão 67, alternativa correta é a letra B, beleza? Questão 71. Conforme o trecho, a mobilização popular apresentada duramente
apresentada foi duramente combatida pela coroa portuguesa devido a severidade das penas foi desproporcional à ação e às possibilidades de êxito dos conjurados baianos. Nelas transparece a intenção de exemplo, um exemplo mais duro do que proporcionado pelas condenações aos confidentes mineiros. A dureza se explica pela origem social dos acusados por conjunto de outras circunstâncias ligadas ao temor das rebeliões de negros. A insurreição de escravizados haitianos, iniciada em São Domingos, colônia francesa das Antilhas, em 1791, estava em pleno curso e só iria terminar em 1801, com a criação do Haiti como Estado independente. Então, o que o texto está te trazendo é que essas revoltas, né, do período, elas não eram tratadas da mesma forma. Existia, sim, uma distinção de como teria as penas. E que aqui cita, né, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. E quando fala a diferença de origem social, é que a Conjuração Baiana tem uma origem social popular, né? De pessoas ali comuns, pessoas da população marginalizada ali, principalmente pessoas negras, e que a Inconfidência Mineira, diferente disso, foi fomentada por intelectuais, participantes, na maioria das vezes, da elite ali. Então, essa origem influenciava em como seria tratado isso perante a coroa portuguesa. E também o medo da coroa de que o Brasil tivesse também o acontecimento do exemplo do Haiti, né, que teve essa revolta e tomada de poder efetiva. Então, a origem social, diferente da elite da Confidência Mineira, os envolvidos na Bahia eram, de sua maioria, pessoas de camadas populares, incluídos negros, livres e escravizados. Temor do haitianismo. O texto menciona explicitamente temor das rebeliões de negros, cita a Revolução Haitiana. A coroa portuguesa temia o exemplo do Haiti, onde a população negra escravizada tomou o poder e declarou independência. Então, entende que isso daqui era um medo muito efetivo da coroa que acontecesse também no Brasil. Então, por isso que eles tinham uma forma de lidar diferente com essas revoltas promovidas por pessoas marginalizadas, em sua maioria negras. Então, vamos às alternativas. Reincidência de ações emancipacionistas, não somente isso, né? Não era por isso que a coroa portuguesa combatia mais duramente, não era somente por ser emancipacionista. Tinha outras motivações, como o próprio texto te fala, então seria reduzir aqui. Intervenção de revolucionários haitianos, não. Porque não está falando que esses revolucionários haitianos tinham intervenção no Brasil. Está falando que eles tinham medo de que o exemplo haitiano fosse copiado pelo Brasil. Oposição à cobrança de impostos, em nenhum momento o texto está falando de imposto. Inspiração nos conjurados mineiros? Não. Aqui está falando que existe uma diferenciação no tratamento que houve entre as pessoas da Inconfidência Mineira e as pessoas da Conjuração Baiana. Protagonismo da população negra é exatamente nos dois motivos, tanto na origem social quanto o medo de uma possível imitação ali da Revolução Haitiana. O problema é ser pessoas negras marginalizadas tentando ter seus direitos ali apreendidos, entende? Seus direitos respeitados. Então, entende que o medo maior era esse protagonismo negro, ok? Então, a alternativa correta é a letra E. Questão 74. Oh. Um dos legados do modelo implementado pelos países dominantes na América Latina é: na América Latina, a história de exploração pelos países imperialistas remonta ao período colonial, que se caracterizou por uma organização de colônias de exploração. O sociólogo argentino Agustín Cueva denomina esse processo de desacumulação, por remeter à acumulação primitiva em escala mundial, no sentido que foi um processo que, além de implicar a acumulação sem precedentes em um dos polos do sistema, supõe necessariamente a desacumulação, também sem precedentes no outro extremo. Está falando aqui de como essas colônias de exploração na América Latina, elas lidavam com a ideia de que se tem uma acumulação de um lado, tem-se uma desacumulação do outro. Então, a partir do momento que esse processo de invasão se apropria de todas as riquezas daquele país, que no momento então era colônia, ela
uma mudança estrutural que vai perdurar ali por toda a história daquela nação. Porque se você tira, se você explora diferentes formas aquela localidade, se vai ter consequências. E essa consequência é que esses países que foram colônias de exploração são países subdesenvolvidos no contexto atual. Então, é isso que o texto te fala. Outro autor que fala bastante sobre isso é o Frantz Fanon, que ele tem o livro, né, Os Condenados da Terra, que ele fala que esses países vítimas do imperialismo, vítimas dessa ideia de exploração, são condenados da terra no sentido de que vai ter essa problemática pelo resto daquela história, entende? Porque se tem uma história iniciada na exploração, história no sentido iniciada na exploração, no sentido a partir do momento da invasão, entende? Que se tem história anterior a isso, mas eu falo no sentido de no momento que se invade, a partir dali daquela exploração vai ter muitos problemas que serão problemas econômicos, estruturais e sociais que vão perdurar ali naquela nação em toda a sua trajetória, entendeu? Então vamos às alternativas. Difusão de mecanismos econômicos modernos. Não, não está falando disso. Redução de relações comerciais interregionais? Também não. Não é isso que está falando de um dos legados. Não é isso que é o legado. Consolidação dos sistemas políticos autônomos? Pelo contrário, né? Na verdade, esses países tornaram-se dependentes de outras potências de uma forma muito maior do que conquistar sua autonomia. Então, não faz sentido. Manutenção de estruturas excludentes? Exatamente. Que essas estruturas não foram findadas, na verdade, elas foram modificadas com o passar do tempo, mas elas ainda perduram, como eu falei no contexto hoje, na definição entre países envolvidos e países subdesenvolvidos. Preservação de estruturas políticas nativas? Também não. O modelo colonial imperialista foi estruturado para extrair riquezas, o que dependia de uma organização social profundamente desigual. Mesmo após a independência formal, muitas dessas estruturas de exclusão, concentração de terra, desigualdade de renda e marginalização de grupos étnicos foram preservados, dificultando o desenvolvimento social pleno da região, então mantendo eles condenados na terra, como diz Fanon, entende? Então é isso que o texto e vários outros autores, como eu citei, falam dessa consequência dessas colônias de exploração e do próprio imperialismo, ok? Questão 76. No contexto feudal europeu, é descrita uma relação da sociedade com a paisagem que se caracteriza pelo a paisagem onde os matos ocupavam espaços tão importantes apresentava de modos menos sensível à marca humana. Os animais ferozes vagueiam por todos os lugares desertos e, por vezes, até nos próprios campos cultivados. Além de ser um desporto, a caça era um meio de defesa indispensável e fornecia alimentação com tributo quase igualmente necessário. A apanha dos frutos selvagens e a recolha do mel continuava a praticar como nos primeiros tempos da humanidade. Havia por detrás de toda a vida social um fundo de submissão aos elementos indisciplináveis, contrastes físicos de que não podiam ser atenuados. Então está falando de que como esse contexto europeu, né, feudal, entendia a natureza, como que a natureza era vista, né? Então, aqui está falando principalmente nesse trecho, né, que fala que são indisciplináveis. Então, está falando que o ser humano não detinha poder sobre a natureza, porque não se pode controlar fenômenos naturais. Então, que na verdade você estava submisso às definições da natureza para a produção, para a vida econômica em si. Então, está falando desses contrastes físicos que não podiam ser atenuados, como, por exemplo, o clima, as próprias mudanças, como eu falei. Então, de um modo menos sensível à marca humana. Então, tudo isso está levando à ideia de que a natureza ali era algo não controlável, entende? Então, vamos às alternativas. Descrita a relação de sociedade com a paisagem se caracteriza pela
hostilidade natural, exatamente essa hostilidade, como eu falei, desses contrastes naturais e dessa incapacidade do ser humano de disciplinar a natureza, porque apesar da capacidade ali de produzir bens, de ter ali sua subsistência, você não controla o clima, você não controla a vegetação, entende? Ainda é muito limitado, principalmente neste período. Se até hoje é limitado, se até hoje a gente não consegue controlar absolutamente tudo da natureza, imagine neste momento. Destruição ambiental? Não. O texto não está citando isso. Desenvolvimento rural? Também não. Abandono populacional? Não. Aqui está falando que fornece alimentação, então está falando de uma ligação entre a natureza e o ser humano, não é um abandono. Reorganização territorial também não está falando de uma reorganização, está falando do uso efetivo da natureza. Então, a alternativa correta é a letra A, na questão 76, ok? Questão 77. O movimento descrito no texto e o conflito promovido por ele difundiam na sociedade colonial brasileira. Mesmo derrotado, o movimento pernambucano custou caro aos planos da corte portuguesa no Brasil. Os revolucionários ficaram no poder menos de 3 meses, mas conseguiram abalar a confiança na construção do Império Americano sonhado por Dom João VI. Também contribuíram para acelerar o processo de independência do Brasil em relação a Portugal. A coroa nunca mais estará segura de seus súditos serem imunes à contaminação de ideias responsáveis pela subversão antiga da ordem da Europa. Então, está falando aqui de como essa revolta ali pernambucana influenciou para que o Brasil alcançasse sua independência e como isso abalou estruturalmente a coroa portuguesa, né? Ideias influenciado pelo iluminismo e pela independência dos Estados Unidos, os revolucionários buscavam o fim do domínio português, a proclamação da República e a garantia de liberdades individuais. O impacto. O texto menciona que o movimento contribuiu para acelerar o processo de independência e abalou a confiança do Império Luso-Americano, justamente por carregar esse desejo de ruptura e autonomia regional frente a altos impostos e ao autoritarismo da corte no Rio de Janeiro. Entende que se eles percebem que, na verdade, o povo tem sim como obter essa confiança de ali ir e tomar o poder, a insegurança ali vai ficar implantada, independente do que aconteça posteriormente, o que a gente sabe que foi o acelerar da independência. Vamos às alternativas. Projetos despóticos contrários ao modelo americano? Não. Não foi isso que o movimento aqui difundiu. Modelos parlamentaristas para preservar a corte do país? Não. Não foi isso que aconteceu posteriormente a este momento. Valores monarquistas para aumentar a popularidade do rei, aqui não seria interessante nesse momento, porque se está questionando o poder do rei, se ele colocar um poder ali monárquico, vai causar ainda mais revolta, então não faria sentido optar por este caminho. Mecanismos repressores para evitar novas revoltas populares? Também não, como eu disse, daqui aumentaria mais a força desses movimentos, então não faz sentido. Entende? Ideários emancipacionistas para conquistar a autonomia da região. Sim. Isso daqui é feito pela própria população. Daqui tem alternativas aqui que é no ideário do que a corte faria e tem ideário do que a população faria. Aqui é o que a população fez. Posteriormente a esse movimento, então se aumentou a ideia de emancipação da corte portuguesa. Entende? Essa posterior independência do Brasil, ok? Então a alternativa correta é a letra E. Questão 80. O diagnóstico do texto 1 está em conformidade com o fato descrito no texto 2, pois ambos destacam o. Note-se que Keynes advertia sobre a gravidade da situação já em 10 de maio de 1930. Naquele dia escrevia Nathaniel:
O fato ainda não reconhecido pelo público é que agora estamos nas profundezas de uma grave recessão internacional, uma recessão que tomará seu lugar na história entre as mais agudas já experimentadas. Para nos livrarmos de uma depressão dessa ordem, serão exigidos não apenas movimentos passivos às taxas bancárias, mas uma política muito ativa e determinada. O que tornava a situação mais dramática era que a previdência pública da forma de seguro social, inclusive auxílio-desemprego, ou não existia, como nos Estados Unidos, ou os padrões do fim do século XX era parca, sobretudo nos empregos a longo prazo. É por isso que a seguridade social sempre foi uma preocupação tão vital dos trabalhadores. Proteção como terríveis incertezas de emprego, doença ou acidente, as terríveis certezas de uma velhice sem ganho. Mesmo os países de coberto por plano de seguro-desemprego antes da depressão, Grã-Bretanha, menos de 60% da força do trabalho estava protegido por elas. Então, aqui está falando da diferença, né, de como o Estado entendia se era necessária essa intervenção ou não, no contexto ali, principalmente liberal, né? Então, tá falando disso, né? Então, vamos às alternativas. O diagnóstico do texto 1 está em conformidade com o fato escrito no texto 2, pois ambos destacam dever de redistribuição patrimonial para proteger os trabalhadores? Não, pelo contrário, né? Aqui no texto está deixando bem claro que não se existia essa efetiva redistribuição para que os direitos dos trabalhadores fossem assegurados ali, como, por exemplo, o seguro-desemprego. Então, não faz sentido essa alternativa. Responsabilidade dos bancos para retomar os empregos? Também não. Nem o texto 1, nem o texto 2 fala dessa responsabilidade dos bancos, então não faz sentido. Necessidade de ação estatal para enfrentar a crise? Sim. Como eu disse, aqui é o debate. Existe a necessidade de uma interferência do Estado para um controle de uma crise? Ou existe a necessidade anterior à crise? Entende? Deixar somente na mão invisível, que é entendida pelo liberalismo, é suficiente para evitar uma crise? Então, tudo isso é questionado dentro dos textos. Então, na verdade, essa necessidade de ação estatal para enfrentar a crise. Se essa necessidade é por meio de políticas públicas, por meio de tudo. Então, por isso que por exemplo, como eu citei o seguro-desemprego, é uma medida estatal. Então, entende que é isso que os textos estão refletindo acerca papel do mercado financeiro para recuperar a economia. Não é o mercado financeiro aqui que recuperaria essa economia. Na verdade, é a necessidade dessa intervenção estatal que posteriormente a gente vai entender como neoliberalismo, né, que é esse liberalismo que entende sim a necessidade de devidas intervenções estatais ali. Importância da austeridade fiscal para aumentar a produtividade? Não, pelo contrário. Essa austeridade fiscal é diminuir o investimento em políticas públicas e voltar para outros eixos. Então, não faz sentido também que seja essa austeridade, porque, na verdade, essa austeridade seria contrária ao uso do Estado. Então, não faz sentido. A alternativa correta é a letra C, ok? Questão 81. O texto atribui a comunidades indígenas originárias mesoamericanas a função de a árvore do cacau é originada na floresta amazônica, onde há milênios começou a ter seu fruto colhido e consumido, mas o cacau processado, responsável pelo chocolate, não é amazônico, e sim uma criação mesoamericana, porque essa planta foi domesticada e levada da Amazônia para a América Central. É um processo desconhecido pelos estudiosos, mas o fato é que foi e sua domesticação na Mesoamérica produziu tanto o grão, que era usado como moeda de troca, quanto o chocolate, bebida favorita dos reis e nobres. Quem quer que tenha inventado o chocolate também foi responsável pelo início de sua difusão cultural. A maioria das sociedades conhecidas da Mesoamérica eram consumidores de chocolate, inclusive, claro, os maias e os astecas, ok? Então tá falando de essa influência ali dessas comunidades indígenas originárias na função de difundir ali o cacau, né, nesse sentido, e de como essa produção, né, desse modo de fazer, dessa cultura, entende? Vamos às alternativas.
Desenvolver sistema de irrigação para produzir o chocolate líquido. Em que momento do texto se fala sobre sistema de irrigação? Então, aqui é extrapolar o texto, né? O texto não traz essa informação. Exportar carga de cacau para abastecer a economia europeia? Não. Aqui está falando dessas comunidades mesoamericanas, né? Esse processo de exportar o chocolate não está sendo citado aqui no texto. Utilizar plantas de cacau para fertilizar os solos improdutivos? Também não, o texto não está te falando isso. Não se fala aqui de uso do cacau nesse sentido. Então, seria novamente extrapolar e uma coisa que o texto não te fala. Instrumentalizar a venda do cacau em acordos políticos? Também não. Aqui está falando que inicialmente o grão era usado como troca ali, usado de troca como moeda, né, de troca, e depois, posteriormente, a bebida favorita de reis e nobres. Mas está falando de instrumentalizar a venda? Isso que os povos originários fizeram? Não, não está falando disso. Disseminaram o consumo do cacau em diversas regiões, exatamente. Como eles disseminaram o cacau, o texto não tem dados precisos sobre isso, mas o fato é que disseminaram. Então é isso que o texto te fala, de uma forma bastante clara. Essa questão aqui era basicamente ler o texto e ir para a alternativa. Não tinha muito segredo, não. Questão 82. Segundo o texto, a configuração política do Império Brasileiro era caracterizada por a Constituição Ortogada de 1824, que regeu o país até o fim da monarquia, estabeleceu 3 poderes tradicionais: o executivo, o legislativo e o judiciário. Como resíduo do absolutismo, criou um 4º poder, chamado de moderador, que era privativo do governante, o imperador. A Constituição regulou os direitos políticos da população, definiu quem teria direito a votar e ser votado. Podiam votar todos os homens 25 anos ou mais que tivessem renda mínima de 100 mil réis. Todos os cidadãos qualificados eram obrigados a votar. Mulheres não votavam e escravizados não eram considerados cidadãos. Tá vendo aqui, ó, que aqui tá citando um exemplo de voto censitário daquela outra questão? Isso aqui é um voto censitário, né? Que é um voto definido por uma quantia específica de capital. Então, aqui tá falando que essa Constituição, primeiro, criou-se os 3 poderes, ok, mas diante desses 3 poderes tinha um poder moderador que era definido pelo imperador. Então, na verdade, o imperador continua controlando tudo, porque se tem 3 poderes aqui acima deles, tem um poder moderador, na verdade o poder moderador continua controlando tudo. Então tem ali uma forma de controlar o que o rei pode fazer ou não mediante a Constituição. Na verdade, foi fornecido ao rei total controle sobre tudo. Então, não, esse poder moderador funciona ali de uma forma a manter-se o poder nas mãos do rei. E como eu disse em outra aula, explicando a diferença em outorgada e promulgada, essas constituições outorgadas são feitas sem Assembleia Constituinte, então elas são ali feitas de forma colocada, de forma imposta. Por isso que elas representam tantas desigualdades, tanto no sentido aqui de que mulheres não poderiam votar, homens somente acima de 25 anos e que tivesse uma renda mínima, então era extremamente excludente em vários sentidos, tanto no sentido econômico, quanto no de gênero, quanto no sentido de representação de racismo. Então, tudo isso tinha relação com manter-se o poder de uma forma exclusiva a determinados grupos. Aqui nem se fala de pessoas analfabetas, porque o direito ao voto de pessoas analfabetas é muito posterior. É algo que nem se considerava ainda. Porque também tem-se ao fato de que a maioria populacional brasileira é analfabeta, então também já excluía muita gente de votar. Segundo o texto, a configuração política do Império Brasileiro se caracteriza por uma parlamento democrático autônomo. Tem isso, gente? Não faz sentido, né? Tem-se um parlamento aqui? Não, né? Equilíbrio institucional dos poderes? Como que se tem um equilíbrio se tem um poder que controla os outros 3? Então não tem um equilíbrio. Na verdade, é uma hierarquia de poder.
Estrutura hierárquica e excludente. Exatamente. Hierárquica, porque os poderes são, na verdade, hierárquicos, e excludente, porque várias pessoas são excluídas de votar. Como eu falei, pessoas negras, pessoas negros escravizados, mulheres, pessoas que não tivessem aquela renda mínima, pessoas analfabetas. Então, todas essas pessoas estariam impossibilitadas de votar. Liberalismo político do regime? Não. Expansão nacional e popular? Não. Justamente impopular, né? Porque se exclui a maioria da população, então não é algo popular, é ali democrático efetivamente, né? Então a alternativa correta é a letra C, ok? Questão 84. De acordo com o texto, a transformação na capacidade produtiva do campo impulsionou o processo de industrialização a viabilizar. O primeiro e talvez mais crucial fator que tinha de ser mobilizado e transferido era o da mão de obra, pois uma economia industrial significa um brusco declínio proporcional da população agrícola e um brusco aumento da população não agrícola, isto é, crescentemente urbana. E quase certamente um rápido aumento geral na quantidade de pessoas, que implica em primeira instância no brusco crescimento do fornecimento de alimentos. Essa mudança agrícola tinha precedido na Revolução Industrial e tornou-se possível nos primeiros estágios rápidos aumentos dos habitantes. Aqui está falando de um processo sequencial, né, de cadenciamento de uma coisa que vai levando a outra. Primeiramente, o êxodo rural dessas pessoas migrarem do campo para a cidade leva ao aumento das indústrias, que leva ao aumento da própria de fornecimento de alimentos, pois se tem mais pessoas, tem que fornecer mais alimentos, e também na necessidade de desenvolvimento econômico ali. Então, tudo isso é um cadenciamento de fatores. Ponto-chave: o autor destaca o brusco declínio populacional da população agrícola em favor do aumento da população não agrícola, que era a urbana, que eu falei, esse êxodo rural. Fator demográfico: menciona o rápido aumento geral da quantidade de pessoas que sustenta o crescimento das cidades e que oferta de trabalhadores para as fábricas. Então, como eu falei, tem um aumento industrial porque tem a maior oferta de mão de obra, e também, se com dessa oferta de mão de obra tem aquelas pessoas economicamente ativas que vão ser consumidores, mas que também agora, da forma que consomem, exige maior investimento, né, no que eles vão consumir, porque é uma maior quantidade. Vamos às alternativas. Ineficiência dos cercamentos e manutenção do campo. Não é por isso que o êxodo rural acontece, não é? O campo impulsionou isso, não. Ocorrência do êxodo rural e expansão da população total. Exatamente. A ausência de qualificação e intensificação do desemprego. Não. De acordo com o texto, a transformação da capacidade produtiva do campo impulsionou o processo de industrialização ao viabilizar a ausência de qualificação e de intensificação do desemprego? Não. Decadência da agricultura e substituição das importações também não tem referência e não faz sentido com o texto. Subsistência das famílias e criação de pequenas propriedades. Isso daqui faria com que eles se mantessem na propriedade rural. Na verdade, isso não impulsionaria a mudança para os centros urbanos. Então, não faz sentido, ok? A alternativa correta, então, é a letra B. Show? Questão 87. O regime descrito no texto presente na contemporaneidade tem raízes no seguinte processo sócio-histórico. A democracia é uma doutrina na qual o conflito, isto é, o dissenso, é considerado legítimo. Qualquer ordem social consensualmente estabelecida em seus valores mais fundamentais enquanto projeto consensualmente adotado, apresenta divergências entre seus integrantes quanto ao modo mais apropriado de realizá-lo e desenvolver no médio e longo prazo a quanto à necessidade de eventuais reformas. Então, está falando que essa democracia nasce na necessidade do debate e nasce na necessidade da divergência de pensamentos para que se chegue ali num ponto médio e que também tenha as eventuais mudanças e as mudanças de acordo com as próprias demandas daquela sociedade. Então, a democracia, ela tem raiz no seguinte processo sócio-histórico: na difusão da moral da Idade Média. Tem relação com a democracia aqui? Não.
Expansão do direito no período colonial? Não. Isso não tem relação com o processo histórico da democracia. Centralização do poder do antigo regime é completamente o oposto. Porque se tem centralização, não tem esse debate, não tem esse dissenso. O que o rei falar é a lei, então não faz sentido. A organização da vida política da Grécia Antiga, exatamente. A Grécia, a única diferença é que essa democracia não era feita de forma representativa como nós conhecemos hoje, né? Nós votamos aqueles líderes que vão ocupar determinados cargos. Na Grécia eram a população em si que ali debatia as questões na Ágora, naquela praça pública. Então era a própria pessoa que ia debater, não era um representante dela. É a única diferença, mas a origem está neste período. Imposição de códigos jurídicos na Mesopotâmia? Também não tem relação aqui com a democracia, tem relação com a criação de leis, né? Mas não está relacionado à democracia em si, ok? Tanto que a Grécia é conhecida como berço da democracia. Então, essa questão era basicamente você entender a origem do processo histórico da democracia, ok? Então é isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos totalmente à disposição. E é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.